Imagina passar apenas alguns minutos sem respirar. Rapidamente você vai perceber o quanto o ar é essencial para a vida, né? E ele é um dos elementos que menos precisamos prestar atenção, está à disposição. Nós não o vemos, não conseguimos segurá-lo, né? A gente não pega nas mãos, mas é justamente por ele estar presente o tempo todo, em todos os lugares, é que muitas vezes nós o esquecemos, não damos a devida importância. O ar está em todos os lugares. O ar sustenta a vida, movimenta a natureza e conecta tudo o que existe. Ele movimenta as nuvens, espalha as sementes, leva o perfume das flores, refresca os dias quentes e anuncia a chegada das mudanças. Nós não o enxergamos, mas o respiramos a cada instante. E todo esse movimento acontece também dentro de nós. Então, existem aspectos da nossa personalidade que não podem ser vistos, mas influenciam absolutamente em tudo o que fazemos. Nossos pensamentos, nossas ideias, crenças, nossa forma de interpretar as situações, nossa maneira de se comunicar, a capacidade de aprender, tudo isso pertence ao universo simbólico do elemento ar. Muito bem-vindo. Você está no canal Papo Humano. Eu sou Alexandra Fogatti, estou com a parceira Alessandra Schinemann. E hoje nós vamos falar, né? Nós estamos falando sobre a série dos quatro elementos que influenciam o temperamento humano, e hoje nós vamos falar sobre o elemento ar. Então, fica com a gente aqui. Se você não é inscrito, já aproveita, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha e se fizer sentido, não esquece, compartilha com alguém que é do elemento ar, tá bom? Então vamos lá. Na natureza, cada pessoa possui uma função. A terra, ela oferece sustentação. A água dá vida e permite o fluxo. O fogo transforma e impulsiona. E o ar conecta. É ele que coloca tudo em movimento. Sem ar, não existe respiração. Sem respiração, não existe a vida. E da mesma forma, a gente pode simbolicamente falar que o ar representa aquilo que movimenta a nossa consciência. É através dele que aprendemos, questionamos, criamos, compartilhamos conhecimento, encontramos novas soluções, mudamos de opiniões. É o nosso pensamento, o ar é o pensamento, tem a ver com isso. E expandimos, né, de alguma maneira, nossa percepção sobre nós mesmos e sobre o mundo. E na astrologia, que não é o nosso foco, mas a gente sempre traz, né? Porque tem a ver com os signos também. Quem é de ar é Gêmeos, Libra e Aquários. Então, os Gêmeos, ele vai representar a curiosidade, a comunicação, a necessidade de aprender. Libra, ele simboliza mais o diálogo, o equilíbrio nas relações, a capacidade de enxergar diferentes perspectivas. Já as pessoas de Aquários nos fala sobre inovação, liberdade de pensamento e a visão de futuro. Já sabemos que todos nós possuímos os quatro elementos: terra, água, fogo e ar. A diferença sempre está na intensidade com que essa energia se manifesta em cada um. Algumas pessoas vivem principalmente através das emoções, outras elas vivem através da ação, outras através da estabilidade. E existem aquelas cuja principal ferramenta é a mente. Pessoas movidas pela curiosidade, pelo conhecimento e pela comunicação. Então, vamos compreender melhor sobre as pessoas de ar? É isso aí, Xan. Vamos falar um pouquinho agora sobre a personalidade, né, dessas pessoas que têm esse elemento como um elemento principal, né? Então, como a gente já viu, né, nos outros elementos, se a terra constrói, a água sente, o fogo realiza, o ar ele compreende. Porque o ar representa a necessidade humana de entender a vida, né? Então, por isso, pessoas com a predominância desse elemento, elas costumam ser extremamente curiosas e bastante extrovertidas, expansivas, porque o ar ele é expansivo.
né? Então, são pessoas que gostam de aprender, que perguntam, pesquisam, observam. Elas sentem prazer em descobrir como as coisas funcionam. Então, são aquelas pessoas curiosas, né? Então, enquanto algumas buscam segurança nas certezas, como é o caso do signo de água, né? Quem tem o elemento água, o ar, ele sente prazer nas perguntas. Então, ele gosta de explorar possibilidades, de conhecer culturas diferentes, de conversar com pessoas que pensam diferente, de ampliar os horizontes, né? Então, eles estão sempre. Eles não têm aquele conceito, né, já pré-determinado. Eles gostam realmente de explorar. Então, são pessoas que normalmente possuem grande facilidade de aprender novos idiomas, adquirir conhecimentos, adaptar-se às mudanças e encontrar soluções criativas para os desafios do cotidiano, né? Então, costumo também possuir uma comunicação bastante desenvolvida. A gente fala, né, que o signo do ar é o elemento da expressão, né, e da comunicação. Então, são pessoas que gostam de ensinar, muitas vezes se veem no papel de professor, né, ou de mentor, né? Tem a ver com o ensino, né? Gostam bastante de conversar, de trocar ideias, de participar de debates. Então, são pessoas que conseguem enxergar um mesmo problema por diferentes perspectivas, né? Então, isso é bastante interessante, né? Tem essa versatilidade, né? Então, enquanto muitos observam apenas um caminho, o Ara ele costuma perceber vários. E essa capacidade faz com que eles sejam excelentes mediadores, professores, escritores, comunicadores e facilitadores, né? Então, são pessoas que inspiram através das ideias, né? Mas, como acontece com todos os elementos, conforme a gente já falou, né, aquilo que é uma qualidade também pode se tornar um desafio, né, quando perde o equilíbrio, né. Então, quando essa energia está harmonizada, nós encontramos as pessoas leves, flexíveis, criativas, comunicativas, né, capazes de ouvir, principalmente antes de responder, né? Lembra que a gente falou do fogo? Aquela pessoa que tem a ira, né? Ela acaba explodindo, acaba trazendo para fora, né? Aquilo que tá ali queimando por dentro sem pensar, né? Antes. E já o ar, ele, quando ele tá, né? Pessoas que têm esse elemento, elas são bastante comunicativas, então normalmente elas têm uma grande capacidade de ouvir, né? E responder de acordo, né? De maneira bastante consciente. Então são pessoas que conseguem mudar de opinião quando percebem que aprenderam algo novo. Então, elas não são aquelas pessoas rígidas, sabe, que ficam apegadas à ideia, né? Então, não vivem presa, né, às próprias crenças. Elas sabem que crescer exige abertura e também costumam lidar melhor com as mudanças, né? Então, enquanto outras pessoas enxergam o novo com medo, o ar costuma enxergar como uma oportunidade, né? Então, a mente deles permanece sempre curiosa durante toda a vida, sabe? E outra característica bem importante é a facilidade de conectar pessoas, né? Então, o ar, ele cria pontes, a gente fala. Ele aproxima ideias, ele constrói diálogos, né? Facilita encontros. Então, é aquele amigo que sempre apresenta alguém interessante, né? Que conecta projetos, que incentiva conversas profundas, que faz perguntas, né? E é capaz sempre de ser reflexivo, né? De transformar ideias, projetos em reflexão, né, para trazer essas ideias e projetos, para o concreto. Então, quando equilibrado, o ar ele também desenvolve uma grande capacidade de discernimento. Ele consegue analisar uma situação sem agir impulsivamente, né, conforme eu já tinha falado. Então, ele observa diferentes pontos de vista antes de tomar uma decisão. E é justamente por isso, né, que costuma encontrar soluções criativas para problemas mais complexos, né? Então, olha quantas qualidades, né, que nós podemos ver numa pessoa com esse elemento. Só que, por outro lado, né, se tiver em desequilíbrio, não, aí vai ter dificuldade, né? Então, quando o vento que refresca também pode transformar-se em tempestade, né? Assim como a gente falou da água, que pode ser mansa, calma, né? E no fluxo, mas também pode ser forte, revolta, da mesma forma o ar, né? Tem a brisa suave, mas tem o tufão, o furacão, né? Então, quando existe excesso de ar, a mente simplesmente não para. Né? Então, são aquelas pessoas que aceleradas, né? Que o pensamento, ele toda hora pensando em alguma coisa, as ideias surgem o tempo inteiro, então a pessoa ela fica imaginando, né, diferentes cenários, analisa possibilidades e cria inúmeras hipóteses. O problema é que pensar demais também pode impedir a ação. Né? Então, ela fica muito na ideia e não consegue partir para ação, porque são tantas ideias, tantas possibilidades, que ela tem a dificuldade de, às vezes, de decidir qual delas vai colocar em ação. Então, ela planeja, replaneja, pesquisa, compara,
busca informação cada vez mais, né? E só que aí acaba não começando, porque ela se perde no meio das ideias. Então é comum iniciar diversos projetos ao mesmo tempo e ter dificuldade para concluir qualquer um deles. Então, outra característica é a dificuldade de permanecer no presente. Então, ela está sempre voando, né, para frente, para trás, no passado, no futuro, e aí não tem essa dificuldade de se conectar com aquilo que ela realmente precisa concretizar, né? Porque ela está em todo lugar, né? O corpo tá aqui, mas a mente vai longe, né? Já tá lá no próximo compromisso, na próxima conversa, na próxima ideia, né? Tá sempre revivendo situações que já passaram. E também pode surgir ali uma necessidade exagerada, né, de racionalizar tudo, né? São pessoas bastante racionais, né? E até mesmo com as emoções, né? Então, em vez de sentir a tristeza, ele quer explicar. Mas por que que eu tô triste? Ele quer entender, né? Em vez de acolher a dor, ele procura entendê-la intelectualmente, né? Ele quer passar tudo pelo racional. E isso pode criar um distanciamento da própria experiência emocional. E é interessante enquanto eu vou falando para vocês, porque eu me reconheço em várias dessas características, né? Porque eu sou do signo de Câncer, que sou do elemento água, mas eu tenho um ascendente em Aquário, que é signo do ar. Então eu tenho exatamente as mesmas características do elemento água, eu tenho também o do ar. E é bem isso que acontece, né? Eu tenho muita dificuldade, às vezes tenho uma certa criatividade, mas tenho dificuldade de concretizar. Então é legal, né, a gente ter esse autoconhecimento para entender, né? Opa, entender qual que é o meu temperamento. Ah, então eu funciono assim, né? Eu sou assim por causa disso, 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 sem ficar sofrendo, né, com essa característica, entender isso e ver de que forma que você pode trabalhar com as suas características, né? Qual a melhor forma de lidar com elas, que esse é o objetivo desse vídeo, né? Desse e dos outros que nós fizemos, é justamente mostrar para vocês quais são as características, né, de cada elemento, com cada signo, né, com cada temperamento e trazer ali quais são os desafios, mas também algumas dicas, né, que você pode usar na sua dia a dia, né? Então, sempre o objetivo aí é a gente trazer informação, né? Então, eu estava falando daquela pessoa, né, que tem um ar em excesso. Mas nós temos também o lado oposto, né? Quando existe a deficiência de ar, né? Então, aí nós encontramos pessoas com dificuldade para flexibilizar o pensamento. E aí são pessoas que se tornam resistentes, né, que sentem desconforto diante de novas ideias, que preferem permanecer sempre da mesma maneira, que podem apresentar dificuldade para aprender coisas novas, né, que têm dificuldade de comunicar aquilo que pensam, né, e considerar as perspectivas diferentes, né, das próprias, né, então elas acabam ficando apegadas às suas próprias ideias, né. E é como se as janelas da mente elas permanecessem fechadas, né? Sem circulação, né? Então não existe aquele ar que entra para renovar, né? Então você percebe como o elemento ar ele influencia a forma como pensamos e nos posicionamentos diante da vida? Né? Mas essa energia ela não permanece apenas, né, dentro da nossa mente, ela também se manifesta na maneira como trabalhamos, né? Nos relacionamentos com outras pessoas, como construímos a nossa carreira, né, Xô? É isso mesmo. Então, vamos falar sobre as pessoas de ar no ambiente profissional, né? Como elas lidam com as situações perante todo isso que você trouxe aí, né, Ale? Então, nós compreendemos, né, que as pessoas de ar, elas podem funcionar da maneira que você trouxe na personalidade, né? Mas também que fica fácil de entender por que que algumas pessoas, elas parecem nascer com umas ideias criativas já, né? Elas têm a comunicação na veia, elas adoram ensinar, adoram inovar, porque vem de toda essa fluidez que você trouxe. E quando isso vem para o ambiente profissional, então costuma ser um dos lugares onde essa energia mais se manifesta, né? A criatividade delas, né? Enquanto algumas pessoas se realizam executando tarefas repetitivas e bem estruturadas, quem possui predominância do elemento ar normalmente precisa de movimento intelectual, detesta a mesmice, detesta a rotina excessiva. Eles precisam aprender, eles precisam criar, eles gostam de questionar, de descobrir novas possibilidades, né? É o elemento da inovação. É aquele profissional que costuma perguntar: será que existe uma maneira melhor de eu fazer isso? Então, são muito curiosos, né? Enquanto muitos enxergam um problema em ser assim, ele já está pensando em diferentes soluções.
e é alguém que conecta pessoas, que compartilha informações e que gosta de estimular o grupo, apesar de ser além do óbvio. Por isso, eles costumam destacar-se em profissões ligadas à educação, comunicação, psicologia, tecnologia, pesquisa, marketing, jornalismo, inovação, direito, relações humanas, consultoria e todas as áreas que valorizam criatividade, estratégia e troca de conhecimento. Né? Eles são profissionais que aprendem muito rápido, adaptam-se facilmente às mudanças, né? Tem dinâmica, eles têm a energia para o movimento, né? O movimento do ar. Então, por isso que eles estão sempre nessa dinamismo. Tem facilidade para trabalhar em equipe, porque eles gostam de ambientes dinâmicos e dificilmente eles vão permanecer motivados quando tudo acontece exatamente da mesma forma, todos os dias, né? Eles querem aprender. Isso é uma necessidade emocional, inclusive. E quando eles deixam de aprender, eles começam a se sentir menos entusiasmados, né? Eles perdem essa vontade, perdem o interesse. Então, quando essa energia está equilibrada, nós encontramos esses profissionais extremamente criativos e colaborativos. Então, são profissionais que conseguem enxergar tendências antes dos outros, que propõem soluções, conectam equipes, facilitam a comunicação entre diferentes setores, escutam opiniões diversas antes de tomar decisões e possuem facilidade para negociar. São flexíveis diante da mudança e costumam lidar muito bem com situações inesperadas. Eles não sentem necessidade de guardar informações para si. Ao contrário, eles sentem prazer em ensinar, orientar e ver as outras pessoas crescerem, né? Então, são aqueles profissionais que inspiram pelo conhecimento e pela capacidade de construir a ponte entre as pessoas. Mas, em desequilíbrio, quando esse ar não está fluindo, não está indo conforme o fluxo, né? Aí surgem os problemas. Então, ideias demasiadas, pouca execução. Pessoa que participa de inúmeros cursos, lê vários livros, assiste muitas palestras, começa tudo com muito entusiasmo, mas não finaliza nada, não executa, né? Fica tudo na mente. Então, ele sente prazer em iniciar, mas encontra dificuldade em concluir, em finalizar. Né? Muitas pessoas que são de ar têm TDAH, né? Ou acham que têm TDAH por conta disso, porque fica muito no mental, e fica só querendo mais informação e não consegue concretizar. Outra característica muito comum também é o excesso de análise, né? Então, antes de tomar uma decisão, eles consideram tantas possibilidades que eles vão acabando se perdendo na própria ação, nos próprios pensamentos, né? E aí eles ficam perdidos, né? Procrastinam muitas vezes. Então, na deficiência desse elemento, nós encontramos profissionais resistentes a mudanças, pessoas que evitam aprender novas tecnologias e que também têm dificuldade para aceitar métodos diferentes de trabalho. Isso também é importante, né? Porque quando está no desequilíbrio, vai ter esses problemas. Ele vai querer só a informação, mas não vai ter a ação. Fica tudo muito na mente. Então, você sabe que pessoas alediar, né, tem muita tendência a ter ansiedade, porque fica com esse Uhum. excesso de pensamento e Uhum. se está no desequilíbrio, como eu trouxe no trabalho, não vê a produtividade. E se não vê a produtividade, fica preso, né? Fica sem estímulo, fica sem ação. E aí isso pode trazer, né, as crises de ansiedade mesmo. Então, a necessidade de comunicação do elemento ar aparece no trabalho e também nos relacionamentos, porque para quem possui predominância desse elemento, conversar, comunicar-se não é apenas uma troca de palavras, é uma forma de criar conexão, não é mesmo, Lê? Exatamente, Xan. E nos relacionamentos, né, o ar busca conexão através da mente.
Então, antes mesmo da paixão, ele costuma admirar a inteligência. Então, ele se atrai pela inteligência da pessoa, né? Então, ele valoriza pessoas interessantes, boas conversas, trocas de experiência. Ele também gosta de humor, porque ele é bem-humorado, né? Uma pessoa piadista, né? Ele gosta de leveza, né? Ele é curioso. Então, para ele, um relacionamento saudável é aquele que ambos continuam aprendendo um com o outro, né? Então, são pessoas que gostam de viajar, conhecer lugares novos, descobrir novas culturas, né, culturas diferentes, né? E compartilhar essas experiências, né, com quem eles amam, né? Então, eles precisam sentir que existe uma liberdade para ser quem são. Porque eles são curiosos, às vezes gostam de explorar, mas eles gostam de manifestar isso, né? A forma com que eles são, né? Como eles são expansivos, né? Então, eles gostam de parceiros que respeitem, né, a individualidade, né? E ao mesmo tempo que construam um diálogo que seja aberto e sincero, né? Então, normalmente são pessoas bastante agradáveis, sociáveis, né? E que possuem facilidade para fazer amizades. Então, gostam de ambientes onde exista, né, essa troca de ideia e essa convivência. Então, por isso, muitas vezes, os relacionamentos começam através da amizade. Né? Então, primeiro vem a conexão intelectual, né? E depois vem talvez um outro interesse, né? Então, costuma ser uma das pontes de entrada, né? Para esse, a conexão intelectual costuma ser uma das pontes de entrada para o vínculo afetivo. E aí, quando, né, o ar ele está em equilíbrio, né, nos relacionamentos, ele constrói relações leves, né? Então, existe o diálogo, existe o respeito, existe o espaço para que ambos possam crescer, né? Então, essas pessoas conseguem conversar sobre conflitos sem transformar toda a divergência em guerra. Né? Então, eles sabem ouvir, sabem argumentar, respeitam as opiniões diferentes, né? Não sentem necessidade de controlar o outro, compreende que amar também significa permitir que cada pessoa continue desenvolvendo a sua própria individualidade, né? Então, o ar nos ensina que bons relacionamentos, eles não sobrevivem apenas de sentimentos, mas também de bastante comunicação, né? Então, olha que sonho, né? Ter esse relacionamento, né? Assim, parece perfeito, né, Xan? Nem Que me bom, fale, né? Quem maravilhoso em consegue ter um equilíbrio. parceiro, né, desse ar em equilíbrio, né? Por outro lado, né, como sempre tem, né, o Lado outro da elo, moeda. né, ou a outra polaridade, né, existe o desequilíbrio, né, que quando essa energia perde, né, alguns desafios aparecem. Então, o primeiro deles é viver mais na cabeça do que no coração. Então, a pessoa, ao invés de sentir, né, os sentimentos, ela fala sobre o sentimento, né? Ela analisa, ela explica, né? Então, ela encontra dificuldade para simplesmente senti-los. Ela tenta resolver tudo através da lógica. Então, quando o parceiro expressa dor, ela oferece solução. Né? Aquela primeira pessoa que vem já com uma solução, né? Quando talvez o outro mais precisa, na verdade, é só de um acolhimento. Né? Então, o outro desafio é a dificuldade em aprofundar os vínculos, né? Então, como ela valoriza muito a liberdade, ela pode sentir desconforto, né, diante de relações que existem um maior compromisso, né, ou mesmo uma maior vulnerabilidade, né? Então, elas também podem evitar conversas difíceis, né? Ou utilizam o humor para fugir de emoções mais profundas, né? Já viu pessoas assim? Eu conheço muitas. Também. Né? Então, e às vezes ela fala tanto que ela esquece de escutar, né? Então, quando existe a deficiência do ar, acontece o movimento oposto, né? A comunicação torna-se limitada, a pessoa guarda o que sente, ela evita diálogos importantes, ela tem dificuldade para expressar necessidade e opinião, e muitas vezes espera que o outro adivinhe aquilo que nunca foi dito, né? Aquilo que ela está sentindo. Então, o aprendizado do ar nos relacionamentos é compreender que a comunicação vai muito além das palavras, né? Então, ela vai também para escuta, né? Para presença, para empatia, né? E a disponibilidade para compreender o universo do outro, né? Então, nós percebemos que o elemento ar, ele influencia a maneira como pensamos, como trabalhamos e como construímos os nossos relacionamentos, né? Mas existe uma dimensão ainda mais profunda dessa energia, que é a forma como buscamos o sentido para a vida.
né? Como ampliamos a nossa consciência, como desenvolvemos a nossa espiritualidade. E é sobre isso que nós vamos conversar agora na próxima etapa dessa nossa jornada. É, as pessoas de ar na espiritualidade, né? Então, ao longo da nossa vida, nós vamos aprendendo que o conhecimento ele pode abrir portas, mas existe um tipo de conhecimento que vai além das informações que acumulamos. É aquela informação que transforma a forma como enxergamos a nós mesmos, né, aos outros e a própria vida. E na espiritualidade, o ar ele representa a expansão da consciência. Ele representa a busca pela verdade, pelo discernimento e pela compreensão de quem somos. Então, assim como o vento não pode ser visto, mas pode ser sentido, muitas das experiências espirituais também não podem ser medidas apenas pela razão, apenas pela mente. Elas precisam ser vividas. E por isso o elemento ar, né, nos convida a fazer perguntas. Quem sou eu? Por que eu ajo dessa maneira? O que os meus pensamentos revelam sobre mim? O que as minhas crenças permitem ou impede que eu viva? Questionar não significa perder a fé, pelo contrário. Em muitas tradições filosóficas e espirituais, o verdadeiro conhecimento nasce justamente quando deixamos de aceitar tudo de forma automática e começamos a investigar, a refletir e a desenvolver o nosso próprio discernimento. Isso é muito importante, né? O questionar, né? Refletir, o diálogo interno. E na psicanálise, esse movimento também é visto como essencial, porque grande parte do sofrimento humano nasce das ideias, nasce da mente, nasce das crenças e interpretações que nós construímos ao longo da vida. E que muitas vezes, para dizer a verdade, foram totalmente vistas às vezes como inadequada, como ilusórias, como não verdadeiras, né? Então é necessário a gente entrar nessa reflexão interna, nesse questionamento interno, para ver se você está validando mesmo, né? Esse ar, esse movimento, o quanto você pode ter liberdade para escolher novamente, não sobre só aquilo que você foi formado, ou que você vivenciou, ou que você recebeu, né? Mas pensar e para não repetir, né? Pensar para repetir o que realmente tem valor para você, né? O que é da consciência, o que pode ser da essência, o que pode ser construído a seu favor. Mas em desequilíbrio, né, o excesso de ar também pode fazer com que a pessoa viva apenas no campo intelectual. Ela lê muitos livros, faz muito curso, conhece muitas filosofias, domina muito conceito, mas não aplica nada, fica tudo no racional. E aí fica aquelas pessoas orgulhosas, sabe? Porque tem muito intelecto, muito conhecimento, mas na prática elas não estão fazendo grandes movimentos. Então são pessoas que têm que tomar cuidado para não ficar muito egóicas, né? Muito orgulhosas e vaidosas. Então, nós agora vamos finalizando a nossa live de hoje. Eu espero que vocês aí tenham descoberto algo novo sobre vocês e deixa aqui pra gente, né, o que vocês perceberam sobre o elemento ar hoje ou sobre qualquer um dos outros elementos que nós trouxemos. Vai ser um prazer sempre que você traga aí o que para você reluziu, a sua mente criou aí como uma informação para sua mudança. Obrigada, Lê. Até a próxima. Obrigada, Xan. Tchau, tchau. Até a próxima.